Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso completo de Raciocínio Lógico Matemático. Na aula de hoje, iremos tratar das negações de proposições compostas. Mais especificamente, vamos tratar das leis de De Morgan. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Negação de proposições compostas. A negação de uma proposição deve ter sempre o valor lógico oposto ao da proposição dada. Observe, temos a proposição P, a proposição Q. E aqui temos a proposição P e Q. Como nós já explicamos anteriormente, só existe uma situação em que a proposição do tipo conjuntiva será verdadeira, quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será falsa. Observe agora a negação direta da proposição P e Q, ou seja, não P e Q. Observe que elas possuem valores contrários. Onde tínhamos V, temos agora F. Onde tínhamos F, temos agora V. Leis de De Morgan. As duas negações que serão abordadas agora, a negação de uma conjunção e a de uma disjunção, são chamadas de leis de De Morgan. Elas recebem este nome em homenagem a este cara, Augustus De Morgan, matemático e lógico indiano, radicado na Inglaterra. Observe este exemplo. A negação da proposição Pedro é médico e Paula é advogada é: Pedro não é médico ou Paula não é advogada. Observe, só existe uma situação em que a primeira proposição será verdadeira, quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Ou seja, é preciso que Pedro seja médico e também que Paula seja advogada, para que esta proposição composta seja verdadeira. Caso contrário, ou seja, basta que Pedro não seja médico ou que Paula não seja advogada, a primeira proposição já será falsa. Vejamos agora as leis de De Morgan. Para negarmos uma proposição do tipo conjunção, ou seja, P e Q, é fácil. Nós devemos negar a primeira proposição, ou seja, P se tornará não P, devemos trocar o E pelo OU e negar a segunda proposição, o Q se tornará não Q. É muito simples. Dica do canal para você memorizar. Temos aqui a proposição P e Q. O que o aluno deve fazer? Negue tudo. P se torna não P, Q se torna não Q. E troque o E pelo OU. Negue tudo e troque o E pelo OU. Vamos agora verificar esta negação através da tabela verdade. Temos aqui a proposição P, a proposição Q e a proposição composta P e Q. Sabemos que ela será verdadeira apenas quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Veja, nos demais casos ela será falsa. Agora, vamos negar a proposição P e Q, ou seja, não P e Q. Como nós vimos, uma proposição, quando negada, ela terá valores lógicos contrários à proposição original. Onde eu tenho V, se tornará F. Onde eu tenho F, se tornará V. Agora, vamos negar a proposição P, ou seja, não P. Não P terá valores contrários à proposição P. Onde eu tenho V, se tornará F. Onde eu tenho F, se tornará V. Vamos ainda negar a proposição Q. Onde eu tenho V, se tornará F. Onde eu tenho F, se tornará V. E, por fim, teremos não P ou não Q. Não P ou não Q.
Portanto, iremos trabalhar com essas duas colunas, a coluna do não P e a coluna do não Q, ligadas pelo conectivo OU. Nós aprendemos em aulas anteriores que só existe uma situação em que uma proposição composta ligada pelo conectivo OU será falsa, quando ambas as proposições simples forem falsas. Nos demais casos, ela será verdadeira. Portanto, observe esta coluna e observe também esta outra coluna. Observe que elas são equivalentes. E ambas, tanto esta coluna quanto esta outra, é a negação de P e Q. Repetindo, tanto esta coluna quanto esta outra coluna é a negação de P e Q. Ou seja, eu posso negar de forma direta e posso negar utilizando as leis de De Morgan. Vamos agora verificar a negação da disjunção. Para negarmos uma proposição do tipo disjunção, ou seja, ligada pelo conectivo OU, é fácil. Negamos a primeira proposição, trocamos o OU pelo E e negamos a segunda proposição. Muito simples, muito fácil. Negue a primeira, troque o OU pelo E e negue a segunda. Observe este exemplo. A negação da proposição Marcelo é analista ou Amarildo é professor é Marcelo não é analista e Amarildo não é professor. Observe a primeira proposição. Para que ela seja verdadeira, basta que uma das proposições simples seja verdadeira. Ou seja, basta que Marcelo seja analista ou que Amarildo seja professor, a proposição composta já será verdadeira. No entanto, se Marcelo não é analista e Amarildo não é professor, esta primeira proposição seria falsa. Ou ainda, como aprendemos, só existe uma situação em que uma proposição composta ligada pelo conectivo OU será falsa, quando ambas as proposições simples forem falsas. Falso com falso, o resultado será falso. Portanto, esta segunda proposição é a negação da primeira. Dica do canal para você acertar todas as questões que envolvam leis de De Morgan. Para negar uma proposição ligada pelo conectivo OU, negue tudo e troque o OU pelo E. Muito fácil. Repetindo, negue tudo, negue o P, negue o Q e troque o OU pelo E. Vamos fazer agora a verificação através da tabela verdade. Temos a proposição P, a proposição Q e a proposição P ou Q. Como já falamos, só existe uma situação em que esta proposição composta será falsa, quando ambas as proposições simples forem falsas. Nos demais casos, ela será verdadeira. Vamos agora negar a proposição P ou Q, ou seja, não P ou Q. Significa que esta proposição terá valores lógicos contrários à proposição P ou Q. Onde eu tenho V, terei agora F. Onde eu tenho F, terei V. Vamos ainda negar a proposição P. Para negar a proposição P, onde eu tenho V, terei F. Onde eu tenho F, terei V. Vamos agora negar a proposição Q. Onde eu tenho V, terei F. Onde eu tenho F, terei V. E por fim, teremos agora não P, não Q, ligadas pelo conectivo E, ou seja, uma conjunção. Só existe uma situação em que uma conjunção será verdadeira, quando todas as proposições simples componentes forem verdadeiras. Ou seja, neste caso aqui, na última linha, quando ambas forem verdadeiras, o resultado será verdadeiro. Nos demais casos, ela será falsa. Muita atenção para este resumo. Observe este exemplo, P e Q. Uma maneira de nós negarmos é através da negação direta, ou seja, não P e Q. Observe,
Temos a proposição Amarildo é professor e analista. Vamos agora fazer uma negação direta desta proposição. Ficará da seguinte forma: não é verdade que Amarildo é professor e analista. Observe que nós estamos negando a primeira proposição. Nas provas de concurso, este tipo de negação costuma aparecer da seguinte forma: não é verdade que, é falso que, é mentira que. Em todos os casos, nós temos aqui uma negação. Poderemos ainda ter a negação da proposição original através das leis de De Morgan. E aqui eu quero chamar a atenção. Observe que para negar a proposição em que aparece o conectivo e, ela é negada com o conectivo ou. E a proposição ligada pelo conectivo ou, ela é negada pelo conectivo e. Ou seja, nega-se as proposições simples e troca o conectivo. Se tivermos o conectivo e, o aluno deve trocar pelo ou. Se tivermos o conectivo ou, o aluno deve trocar pelo conectivo e. Observe o exemplo novamente. Amarildo é professor e analista. Vamos agora, através das leis de De Morgan, negar esta proposição. Ficará da seguinte forma: Amarildo não é professor ou não é analista. Observe, negamos a primeira, negamos a segunda e trocamos o e pelo ou. Observe ainda essas duas colunas. Perceba que estas proposições são equivalentes. Não P e que é equivalente a não P ou não que. Quando dizemos não é verdade que Amarildo é professor e analista, é equivalente a dizer Amarildo não é professor ou não é analista. Observe que estas duas proposições são equivalentes. Para que a aula não ficasse muito extensa, deixaremos as questões de concurso para a próxima aula. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um forte abraço do professor Amarildo e fiquem com Deus!